Olá! Hoje vamos mergulhar numa forma totalmente diferente de olhar para a Bíblia. Uma abordagem que a pode transformar de uma coleção de livros numa jornada coesa, numa revelação centrada em Cristo. E para começar, fica uma pergunta que talvez nunca tenha passado pela cabeça. A ordem dos livros na Bíblia importa mesmo? A maioria de nós está habituada a uma certa sequência, não é? Mas será que essa é a única maneira? Ou, mais importante, será que é a mais coerente espiritualmente? Bem, para explorar isso, vamos comparar. E olhem só que interessante. A ordem tradicional em muitas Bíblias cristãs, com aquelas 4 secções, é diferente da estrutura que o próprio Jesus mencionou depois de ressuscitar. Ele falou em 3 partes: a lei, os profetas e os salmos. Esta é a nossa primeira grande pista de que a ordem dos livros não é aleatória, ela tem uma intenção. E isto leva-nos a uma metáfora incrível que está no centro desta abordagem. Em vez de pensar nas Escrituras como uma linha reta de Gênesis a Apocalipse, imagine um planeta que passa um ano inteiro a orbitar o seu Sol. E esse Sol é Cristo. Este conceito é o ano solar da palavra. E é muito importante entender que isto é mais do que um simples plano de leitura. Pensem nisto como um ciclo de revelação desenhado para que a luz de Cristo vá iluminando fase por fase toda a experiência espiritual. Então, como é que esta jornada funciona na prática? Ela tem fases bem definidas. Começa com o Antigo Testamento, com foco na formação do ser espiritual. Depois, há uma semana de transição, que é como um selá, uma pausa para meditar e preparar o que vem a seguir. Aí sim, mergulhamos no Novo Testamento, para ver a manifestação desse ser espiritual. E um ponto-chave, a jornada tem intervalos, pausas para contemplar e absorver o que foi revelado. E esta ideia do Sol não foi inventada agora, ela está enraizada na própria Escritura. A profecia de Malaquias é claríssima, ela liga diretamente o Sol da Justiça à vinda do Messias. Portanto, Cristo é essa luz que ilumina todo o texto, do início ao fim. Agora, vamos ver como esta lógica se aplica ao Novo Testamento. A ordem proposta aqui não é apenas cronológica, é antes uma ordem orgânica que revela um caminho claro de crescimento espiritual para a Igreja. A jornada no Novo Testamento é quase como uma peça em 4 atos. Primeiro, a manifestação de Cristo nos Evangelhos. Depois, a expansão em Atos com o Espírito Santo a levar a palavra. De seguida vem a formação nas epístolas que constroem a comunidade. E tudo culmina na glorificação em Apocalipse, onde Cristo é a consumação de tudo. Isto aqui é um exemplo brilhante de como esta reordenação faz sentido. Vejamos o caso de Filipenses, Efésios e Colossenses. Se os lermos nesta sequência, vemos uma escada a subir. Começa com a maturidade moral em Filipenses, sede meus imitadores, sobe para a maturidade espiritual em Efésios, sede pois imitadores de Deus, e atinge o cume com a maturidade mística em Colossenses, a realidade profunda de Cristo em vós. É uma progressão incrível. Ok, depois de vermos este padrão no Novo Testamento, voltamos à raiz, ao Antigo. E a prova mais forte, o selo de aprovação final para esta forma de ler as Escrituras, vem, como já dissemos, diretamente de Jesus. Este versículo é a chave de tudo. O próprio Cristo ressuscitado não só valida todo o Antigo Testamento, como nos dá um manual de instruções de como ler. Ele apresenta esta estrutura espiritual de 3 partes. Ele deu-nos a chave para abrir a porta. Então, a grande viragem é esta. A ordem hebraica a que Jesus usou mostra uma progressão. A lei é o fundamento. Os profetas interpretam a história à luz dessa lei. E os escritos, como os salmos, são a resposta do coração, a adoração e a esperança. A ordem mais tradicional, ao agrupar por estilo literário, por vezes acaba por quebrar este fluxo contínuo que aponta para o Messias. Muito bem, estamos quase a terminar. E a pergunta que fica é: por que fazer isto tudo? Para que esta jornada? Qual é o significado mais profundo de completar este ciclo? E a resposta? Bem, a resposta revela uma simbologia numérica absolutamente fascinante. A jornada completa tem os 22 livros do cânon hebraico, os 27 do Novo Testamento e aquela semana de transição que une tudo. A soma, 50. 50, o número de Pentecostes.
O derramar do Espírito, o número do jubileu, o ano da libertação, é simbolicamente o número da plenitude. No fim de contas, o grande benefício é este. A proposta é transformar a Bíblia para que deixe de ser vista como uma coleção de textos e passe a ser vivida como uma única, vibrante e unificada revelação de Cristo, que nos leva a uma experiência de plenitude. E isto deixa-nos com uma pergunta final, uma reflexão. Ao aceitar este convite, ao arbitar intencionalmente o solo das Escrituras, o que é que poderá ser revelado de novo na própria jornada espiritual? Fica a reflexão.